Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Nós estamos numa caminhada, já demos 2 passos em descobrir, compreender, receber a revelação de Deus a respeito do que fazer para ver o agir sobrenatural de Deus na nossa vida. Nós demos o primeiro passo e nós vimos que era preciso reconstruir o altar. Foi na primeira semana. Nós vimos que Elias restaurou o altar que estava quebrado usando as pedras de um antigo altar que era consagrado a Deus quando Israel estava unido com as 12 tribos. Na semana passada nós demos o segundo passo, quando nós vimos que um altar dividido, ou um altar que promove divisão, não haverá milagre. Elias coloca as 12 pedras representando as 12 tribos, porque Deus, o Senhor, continuava a ser Deus de Israel do todo, e não apenas das 2 tribos que ficaram lá no Reino do Sul, chamado Judá, tendo a Deus, o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, de Davi, como o seu único e verdadeiro Deus. Nós vimos, e vamos lembrar todos esses dias, o que diz o apóstolo Tiago no capítulo 5, versículos 17 e 18, se você pode ler mais forte que você puder. Elias olha para quem está ao seu lado, por favor, diga para essa pessoa: Elias era alguém como você, sujeito às mesmas emoções, aos mesmos sentimentos que você é sujeito. Mas Elias orou e Deus operou extraordinariamente. Amado, isso quer dizer que você pode também, se você se fizer como Elias. Porque Elias não era um super-homem, Elias não era alguém de outro planeta, Elias não era um anjo que desceu do céu, Elias era um ser humano como eu e você, sujeito aos mesmos sentimentos. Nós vamos ver mais à frente, lendo ainda os outros textos, a partir do capítulo 18, que Elias, como ser humano, eu e você, ele teve fraquezas, e essas fragilidades se expressaram ali na vida dele. E a palavra de Deus, uma das coisas lindas que há na palavra de Deus é que Deus não deixou escondido, não deixou que ficasse omisso aos escritores que foram inspirados para escrever a Bíblia, até mesmo das falhas, das fragilidades, das fraquezas, dos sentimentos de todos os personagens bíblicos, porque eles são seres humanos, eram seres humanos como eu e você, como Elias, sujeito aos mesmos sentimentos. Nós vimos que Elias, esse nome que ele recebera, dizia o que seria o seu ministério profético. O nome Elias quer dizer Javé, ou o Senhor é Deus, como dizendo, não há outro Deus a não ser o Senhor. E esta é a missão de Elias: profetizar para um reino que esqueceu quem era Deus, que só o Senhor é Deus. Lembrando o contexto, e se você ainda não esteve aqui conosco nas 2 últimas quartas-feiras, vá lá no YouTube, vá lá no SoundCloud, no podcast nosso, ouça ou assista as 2 primeiras mensagens, dê você também os passos que precisam ser dados. Você está atrasado, então corra e dê os passos. Estão lá as mensagens, para que você não fique fora do compasso, que todos nós estamos no 3º passo. Vamos lembrar o contexto. Israel, o reino do norte,
que se tornou o reino do norte, porque todo Israel que compunha as 12 tribos foi afastado das 2 tribos que ficaram no sul, lá em Jerusalém, tendo Jerusalém como sua capital, o reino de Judá, que permaneceu com o culto ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o único e verdadeiro Deus. E as 10 tribos se dividiram no tempo do rei Roboão e seguiram Jeroboão, um homem que tinha sido um dos oficiais de Salomão, mas que não era bem visto por Salomão, fugira. E as 10 tribos, os 10 líderes daquelas tribos mandam buscar Jeroboão e tornam Jeroboão rei sobre eles, e eles se afastam, se separam, se dividem, eles dividem a nação. Israel, o reino do norte, fica assim separado, e desde o seu primeiro rei Jeroboão, os reis do reino do norte não eram fiéis a Deus, não permaneceram fiéis a Deus, e não levaram o povo a permanecer fiel a Deus. Pelo contrário, eles se contaminaram com a religião dos povos ao seu redor, povos pagãos, religiões pagãs, que foram inseridas no contexto de vida do povo que antes deveria estar sendo o povo de Deus. Nesses tempos de Elias, é rei Acabe. Acabe é um rei idólatra, um rei que insere de forma oficializada a adoração a um ídolo, um deus caldeu chamado Baal, que era, ou acreditava-se ser, o Deus da fertilidade, o Deus que mandava as chuvas, o Deus que mandava crescer as colheitas, o Deus de prosperidade para aquele povo. Então Elias entra na presença de Acabe, o rei, e ele diz para Acabe: olha, você cometeu pecado contra Deus, você está levando a nação toda a se afastar cada vez mais de Deus, e Deus manda dizer para você que não voltará a chover sobre essa terra até que eu diga que vai chover. Então, quando Elias sai da presença de Acabe, a seca começa naquela terra. Depois de 3 anos e meio, muita seca, muita penúria, muita miséria, uma nação destruída, arrasada pela seca, Elias provoca o rei Acabe. Ele chega para Acabe e diz: olha, Acabe, você está mandando me procurar para tudo quanto era canto para me matar, porque você deve se lembrar, naquele tempo acreditava-se que um feiticeiro, a maldição que ele lançasse só tinha jeito de quebrar se ele revogasse a maldição ou se ele fosse morto. Acabe mandou caçar Elias para matá-lo, não achou. Agora, 3 anos e meio depois, Deus manda Elias procurar Acabe de novo. Elias vai e confronta Acabe. Lembre-se, o povo está vivendo miséria. O reino de Acabe estava fragilizado. Uma nação qualquer, se quisesse tomar o reino de Israel, não teria dificuldade. 3 anos e meio de seca. O que subsiste é isso. Mas não aconteceu. E Elias chega até Acabe e diz: vamos fazer uma coisa, pega os 450 profetas de Baal, reúne todos eles lá no Monte Carmelo, e eles vão fazer um altar e vão invocar o seu Deus, e eu também vou fazer um altar e vou invocar o Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus único e verdadeiro. E aquele que responder com fogo caindo do céu, este seja o Deus de Israel. Acabe aceita o desafio, leva para lá os seus profetas, e os profetas de Baal, desde manhã cedo até uma parte da tarde, eles dançam, invocam, eles clamam, eles cantam, eles se desesperam, porque nada acontece. Diz o texto de
1 Reis, capítulo 18, versículo 30 a 44. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar um rego, em que podiam caber 2 medidas de semente. Então armou a lenha, e dividiu o novilho em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. De novo disse: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu de água também o rego. Sucedeu, pois, que sendo já a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifesto hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra tenho feito todas estas coisas. Responde-me, ó Senhor. Responde para que esse povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amados, isso tudo aconteceu porque um homem, diz o apóstolo Tiago, sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você, clamou a Deus. Tiago diz que ele era homem como nós, então nós também podemos ver resposta de Deus para coisas sobrenaturais, extraordinárias, impossíveis na nossa vida. Mas para isso é preciso cumprir as 6 coisas que Deus faz ser revelado nesse texto. A primeira nós vimos: é preciso reconstruir o altar. É preciso ter um altar para Deus. É preciso que o altar seja de Deus. Não pode ser um altar que tenha o mundo. Não pode ser um altar em que o diabo tenha parte nele. Não pode ser um altar que esteja dividido entre Deus e a carne. É preciso ter um altar para o único e verdadeiro Deus, o seu coração. É preciso ser inteiro para Deus. Nós vimos que em altar dividido, ou que promove divisão, não haverá milagre. O altar é o nosso coração, e se o nosso coração estiver dividido, não haverá manifestação da glória e do poder de Deus. Uma casa que está dividida, um lar que está dividido, marido e esposa, pais e filhos, pessoas que estão provocando divisão onde trabalham, pessoas que têm um altar sujo pelo pecado, esta inclinação para produzir e provocar divisão, Deus não atua em um altar dividido ou que promove divisão. Lá estava o reino de Israel separado, dividido, nação do norte e do sul, mas Elias reúne as 12 pedras, profeticamente dizendo: eu sou o Deus da aliança, a minha aliança eu não quebrei, permaneço fiel a essa aliança. Mas hoje nós vamos ver que o que Deus, ou melhor, que há algo que Deus requer que você lance sobre o altar. O que é que Deus quer que você lance sobre o altar? O que é que Elias faz? Elias pega e reconstrói o altar. Elias põe 12 pedras,
representando cada uma das tribos. Aquelas pedras não poderiam ser lavradas, elas não poderiam ser rebocadas, elas não poderiam ter a aparência de beleza, porque o que precisava ser bonito não era o exterior. Jesus Cristo, quando esteve entre nós, ele olhando para os fariseus, aqueles que eram religiosos do seu tempo, ele chamou todos de sepulcros calhados. Olha só, bonito por fora, todo bonitinho, mas por dentro está podre. As pedras do altar tinham que ser pedras brutas, porque a glória que tinha que ser vista não era da beleza do altar, mas era a glória de Deus, a quem o altar era consagrado. Porque Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel, uma mulher que vem de uma outra nação ímpia, e influencia ele com o culto a Baal, a Astarote. Acabe substituiu o culto a Jeová pela adoração a Baal, o Deus vivo, e Deus manda a seca pela boca do profeta Elias. Há 3 anos e meio não chovia na terra. Você não tem ideia do que 3 anos e meio sem água pode provocar. Eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro. A minha região é aquela região ali de Campos, mas mais afastado um pouquinho ainda, lá para Italva. Você passa por Cardoso Moreira, você chega até Itaperuna. Aquilo é um vale. São montanhas de um lado, montanha de outro, o rio que corta bem no meio do vale. E toda aquela região, você olha, você não percebe, não sabe. Você até vê alguns sinais disso, quando você vê muitas pedras soltas em meio às montanhas, mas todas aquelas montanhas são montanhas de pedra. A palavra Italva quer dizer pedra branca, a palavra Itaperuna quer dizer pedra escura, do Tupi-Guarani. É uma região que no calor chove muito no verão, mas quando chega a época do inverno, e se esse inverno se prolonga, é terrível. Uma estação de inverno na região noroeste do estado do Rio de Janeiro é suficiente para fazer a água do rio Muriaé e do rio Paraíba do Sul diminuir tanto, que há lugar que lá no rio Muriaé, em que você olha de um lado para olhar para o outro, para chegar no outro, são 70 metros ou mais, você atravessa a pé por sobre as pedras. Pedras que você não vê na época de verão, quando chove muito, que às vezes tem até cheias que avançam as ribanceiras. E eu me lembro quando criança, de que a água ia até a porta da minha casa, e garotos e rapazes mais velhos com porretes que usavam para caçar preá, agora não podia caçar preá porque os campos estavam todos eles alagados. Eles agora caçavam peixe com porrete. Mas eu me lembro de quantas estações de inverno prolongado, a estiagem, a seca, castigava aquela região, e ainda é assim até hoje. Aquela região onde está ali a Palestina, onde está Israel, é uma região montanhosa, é uma região de muitas montanhas também, e é uma região que quando a seca vem, agora para e pensa, 3 anos e meio sem chuva, nem um orvalhozinho, aquele orvalhozinho da madrugada que vem e molha, nem aquilo. A seca provocou, irmãos, uma carestia tão grande, diz o capítulo 18, versículo 2,
que a fome era extrema em Samaria. Samaria era a capital desta nação de Israel, agora as 12 tribos do norte. Acabe, esse rei idólatra, materialista, ele só pensava em si, só pensava no seu conforto, só pensava no poderio do seu reino, e ele chega ao extremo de mandar matar os profetas do Deus vivo, atendendo o pedido da sua mulher Jezabel, adoradora de Astarote. Ele manda matar todos os profetas. Mas sabe o que ele faz? Ele pega o seu mordomo, seu vice-rei, e ele manda correr todo o território do reino de Israel, a nação do norte, em busca de onde houvesse um pouco de erva verde, com um propósito: preservar as suas mulas e os seus cavalos, matando a palavra de Deus, matando e calando a voz profética de Deus no meio do povo, e para que ele mesmo não ouvisse, enquanto preservava cavalos e mulas. Tem muita gente por aí que, se depender dele, a palavra de Deus é extinta na face da terra. São crentes que não dizimam, são crentes que não ofertam, são crentes que não são financiadores da obra do reino de Deus, são crentes que estão felizes e satisfeitos porque dizem: eu estou salvo, eu estou livre, não vou para o inferno. Mas as pessoas que estão morrendo sem Jesus por não conhecer a verdade, se depender dele, dela, para enviar um missionário lá, e para isso é preciso investimento financeiro, não vai ter. Troca de celular toda hora, mas não tem uma oferta digna de amor, de expressão, de graça, de alegria, de regozijo, de gratidão a Deus, para que vidas sejam salvas. Investem em coisas supérfluas, banais, mas não investem em vidas. Aquele que a si mesmo se deu, deixando a sua glória no céu, vindo habitar entre nós, e se entregou na cruz para dar salvação e vida eterna, e foi recebida, mas agora não tem a disponibilidade para servir e abençoar outras vidas. Acabe era assim. Acabe preferia preservar cavalo e mula, mas mandou matar os profetas de Deus, para calar a palavra profética de Deus. Mas agora, Elias está no Monte Carmelo, ele está ali com os 450 profetas de Baal, que não conseguiram nada, se retalharam, se cortaram, se mutilaram, clamando por Baal. Nem o Satanás em pessoa foi lá. Agora é a vez de Elias. E depois de restaurar o altar de Deus, feito com 12 pedras, colocar a lenha e o novilho, mandar fazer um rego, uma vala em volta do altar, Elias manda que o povo pegue 4 cântaros cheios de água e jogue sobre o altar 3 vezes. Quantos cântaros de água foram usados? Quantos? Diga: 12. 4 cântaros, 3 vezes, são quantos cântaros? 12 cântaros cheios de água. Por que 12? Porque 12 foram as pedras, e cada pedra representando uma tribo de Israel. Era Deus dizendo através de Elias: eu sou o Deus da promessa feita a Abraão. Vocês foram infiéis, mas eu sou fiel. A minha aliança eu não quebro,
Ouça, a aliança que Deus faz conosco, ela não pode ser quebrada, porque naquele tempo a aliança que Deus fizera com Abraão foi a aliança dada pela sua palavra, mas para nós hoje não é apenas a palavra, é também a aliança que foi consumada em Jesus Cristo, que a si mesmo se deu. O sacrifício não foi de um cordeiro pego da malhada, foi o sacrifício feito pelo Cordeiro, Filho de Deus, aquele que a si mesmo se deu para a nossa salvação. Aleluia. E esta aliança, ela é eterna, não pode ser quebrada. Deus é fiel, apesar de você e de mim. Louvado seja o nome do Senhor. 12 cântaros, porque era preciso demonstrar que Deus não corrompe sua aliança. A aliança foi feita com as 12 tribos. Israel não era apenas as 10 que permaneceram com esse nome, mas as 12. Por que água? Elias ensina que para ver milagre, para ver o manifestar sobrenatural de Deus na nossa vida, é preciso desapegar daquilo que nos prende. Vamos repetir isso. Diga: é preciso desapegar daquilo que nos prende. Olha para quem está ao teu lado, talvez seja sua mulher, seu marido, não importa, diga para ele: é preciso desapegar daquilo que nos prende. Amados, tudo deve estar no altar, principalmente aquilo que for o que nós mais nos apegamos. Deve estar no altar. Qual o bem mais precioso naquele país? Do que aquele povo mais precisava? A água. O ouro não era mais caro do que a água. Você tem ouvido falar que vai chegar o tempo em que países entrarão em guerra pela água, e é bem provável. Alguns lá na África, na região onde há maior incidência de seca, onde há os grandes desertos, isso já acontece. Existem guerras tribais por causa da água. O bem mais precioso que aquele país possuía, aliás, dele precisava, era a água. Amados, Abrão, já bem velho, não podia ter filhos, porque sua mulher Sara era estéril. Então o Senhor vem e faz uma aliança com Abrão, diz para ele: Abrão, eu vou te dar um filho. Olha, você me obedeceu, eu mandei você sair lá de Ur dos Caldeus, para você ir para uma terra que eu ia levar você, que você nem sabia onde era. Você me obedeceu, você largou tudo, você saiu de lá, me obedecendo. Eu disse que ia fazer de você uma nação. Você já está muito velho, tua mulher já está muito velha, já tem mais de 90 anos, mas olha só, Abrão, vou te dar um filho. Mas Senhor, Sara já passou. A Sara que já foi tomatinho vermelho, agora está, olha lá, maracujazinho, murcho. De vez em quando até encosto lá, mas não sai fumaça não. Eu também já tomei, 90, Senhor. Eu sou fiel. E Sara engravida de Abrão, e Abrão tem um filho, o nome dele é Isaac. Você pode imaginar um camarada com mais de 90, é pai pela primeira vez. Ele já tinha sido pai, mas de uma escrava. Agora ele é pai legítimo da mulher dele, esposa. Ele agora tem um filho legítimo para quem deixar a herança. Você pode imaginar como Abrão deve ter sido um pai babão. Eu vejo alguns pais e algumas mães que não são nem velhos, irmão, mas porque tem aquele filho, ai, se falar alguma coisa daquela criança, está estragando o filho, está estragando a filha. Aliás, tem filho
que quem manda na casa é ele. Tem 4 anos e os pais estão debaixo da autoridade do filho, porque o filho chora, não dorme. O filho chora, não sai. O filho diz, não vou, não vai. Quem manda é a criança. Quem conhece gente assim? Quietinho. Mas é a criança que manda. Abrão deve ter se tornado um pai idólatra. Tudo era Isaac, tudo era Isaac, tudo era Isaac. Então o Senhor vira para Abrão e diz, Abrão, eu quero que você faça um sacrifício. Abrão, amém, Senhor. Pega seu filho Isaac, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e eu quero que lá você sacrifique ele no altar para mim. Irmão, para e pensa. O que seria Deus dizer para você que Ele quer o seu filho, o único que você tem? Tem pais que estão vivendo crise, eu conheci alguns. Pais crentes, pais que projetaram, planejaram, sonharam e investiram financeiramente na formação de um filho para ser um médico, para ser um engenheiro, para ser um advogado e dar seguimento à herança que ia deixar para ele de um escritório, de um consultório, de uma clínica, de um hospital. E o filho chega em casa e diz assim, pai, eu tive um encontro extraordinário com o Espírito Santo, e hoje, pai, o Espírito Santo me chamou, eu sou um vocacionado, eu vou largar tudo e vou para um seminário, vou ser pastor, eu vou ser um missionário. Pai, e Deus me chamou, eu tenho convicção disso, eu vou largar tudo e vou me preparar para ser missionário, eu vou lá para o Iraque para pregar o Evangelho. E para e pensa, eu conheci pais que entraram em parafuso sendo crentes, que projetaram todo um futuro para aquele seu filho, e Deus diz, eu quero diferente. Deus vira para Abraão e diz, Abraão, leva Isaac, sacrifica ele no altar para mim. E Abraão obedece. E quando ele está na hora de já com o altar feito, a lenha amarrada lá, ele pega seu filho Isaac, amarra e coloca no altar, e quando ele pega o cutelo e que ele vai matar o seu filho, Deus manda um anjo que impede Abraão, e Deus diz, Abraão, agora o mundo inteiro, todo mundo espiritual sabe que você é fiel, e eu vou cumprir as minhas promessas na sua vida. E Deus providencia um cabrito, e Abraão pega aquele cabrito, amarra ele lá e sacrifica para Deus, aleluia. Joquebede, mãe de Moisés. Joquebede já tinha 2 filhos, Arão e Miriam, mas agora vai nascer, ela está grávida, e vai nascer o seu 3º filhinho, mas Faraó diz, toda criança de 2 anos para baixo, do sexo masculino, dos hebreus, mata. E Joquebede pega o seu filhinho, embala, enrola ele, coloca numa cesta toda coberta de betume, coloca ele no rio Nilo, um rio cheio de crocodilos, cheio de hipopótamos, e ela coloca o seu filho dentro daquela cesta, dentro do rio Nilo, e ela diz, Deus te cuide, meu filho. Ela consagra Moisés para Deus, e Deus escolhe usar aquele menino consagrado, e Deus devolve aquele menino de volta para ela, porque lá está ninguém menos que a princesa, filha de Faraó, tomando banho, e ela não podia ter filhos. E aí ela está tomando banho no rio Nilo, e eis que vem quê?
a cestinha que está Moisés. E ela pega. E Miriam, irmã de Moisés, vinha acompanhando até onde ela poderia ir. E ela vê quando a princesa pega e descobre, tem uma criança, é um menino. E o rio Nilo, daí você vai entender, o rio Nilo era tido como um rio sagrado. E o rio Nilo era também como um Deus para aquele povo. Logo, ela que não podia ter filho, ela entende como sendo o quê? O Deus Nilo me agraciou com um filho. Por isso ela pega Moisés e adota Moisés para ser seu filho. Mas ela percebe que é um filho de alguém, de uma família hebreia. E Miriam corre até ela e diz: minha senhora, a senhora gostaria que eu pegasse uma das hebreias e fizesse ela cuidar dessa criança para a senhora? Foi, pode pegar, traz lá. E Miriam foi e pegou ninguém menos que a sua própria mãe. E Joquebede, que consagrara Moisés para Deus e o colocara no Nilo, agora recebe Moisés de volta para ser o quê? A ama da princesa do Egito. Ainda recebe salário para cuidar do seu próprio filho. Aleluia! Deus de restauração. E Moisés vira príncipe no Egito e depois se torna o libertador do povo de Deus. Ana, você vai encontrar no livro de 1 Samuel, ela era estéril, casada com Eucana, que tinha uma outra mulher chamada Penina. Penina podia dar filhos e tinha já filhos, e vivia zombando de Ana, porque Ana não podia ter filhos, ela era estéril. Ana chega no templo e ela ora e diz: Senhor, olha para a minha vergonha, eu sou uma mulher pejada, livra-me da minha maldição. Abre minha madre, me dá um filho, me tira desse pejo. Eu consagro ao Senhor essa criança que o Senhor me der. Deus ouve a oração dela. E Deus abre a madre de Ana. Ana engravida, Ana tem um filho, cria essa criança até o tempo dele ser desmamado. E quando já desmamado e um menino, ela leva e entrega ao sacerdote Eli no templo, cumprindo fielmente a sua consagração. E o que Deus faz? Ela se torna mãe de outros filhos ainda, e Deus a prospera. Amados, Elias, da parte de Deus, exigiu que o povo desse água, e não foi pouca água. Verso 34 e 35 disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. De novo disse: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu de água também o rego. Era tanta água que molhou todo o altar, encheu a vala e sobrava. Aquilo em que você coloca a sua esperança de ser feliz era o que aquele povo colocava. A esperança da felicidade deles, da alegria deles voltar, é se voltasse a chover, é se a água voltasse a cair, é se eles pudessem de novo plantar. Nós vemos isso quando vemos lá no Nordeste do Brasil as pessoas fugindo da seca, os animais morrendo no campo. Pensa agora, 3 anos e meio sem água. A alegria daquele povo era se voltasse a chover. Amado, aquilo em que você coloca a sua esperança de ser feliz é o que você deve jogar no altar. Lança sobre o altar aquilo que você pensa que é o que mais precisa, é o que você deve lançar sobre o altar. Ana jogou seu filho Samuel, Abraão jogou o seu único filho Isaque, lançou lá. O povo lançou a água sobre o altar. E você, o que você deve jogar sobre o altar, que é tão precioso, mas não é suficiente para satisfazer tua necessidade de paz, equilíbrio, satisfação, a verdadeira prosperidade que só Deus pode dar. Aqueles 12 cântaros de água não eram suficientes para fazer aquele povo feliz.
não eram suficientes para fazer Acabe feliz, mas eram preciosos demais. Ainda assim, eles obedeceram. Eles pegaram uma vez, 2 vezes, 3 vezes e lançaram aquele bem precioso sobre o altar. O que é que você tem de tão precioso e que você se agarra porque você pensa: eu não posso me desfazer disso, porque senão o que vai ser? Mas isso não é suficiente ainda para te realizar, te fazer feliz. Não é suficiente para te satisfazer. Olha que o novilho já estava sobre o altar. Ele pegou e restaurou o altar com as 12 pedras. Ele pegou e colocou a lenha sobre o altar. Ele pegou o novilho e já partiu, matou e partiu o novilho e colocou sobre o altar. O novilho já estava lá. Amados, muita gente não tem dificuldade para colocar dinheiro sobre o altar, mas eu quero te perguntar: você que tem facilidade para vir e trazer o dinheiro, você tem disposição para abrir mão do seu tempo para Deus? Tem gente que está aí: não, mas eu preciso estudar, não, mas eu não posso, não, porque eu estou fazendo uma prova, porque eu vou fazer um concurso. Aí não tem tempo para Deus. O tempo é o bem mais precioso. Você tem coragem de lançar sobre o altar seu tempo para Deus? Tem gente que não tem dificuldade de vir e devolver dízimo e trazer oferta em dinheiro para Deus, mas você tem disposição para abrir mão do teu conforto para servir a Deus? Tem gente que domingo de manhã, 9 horas da manhã, não está aqui para aprender a palavra de Deus, para compartilhar das experiências com Deus, talvez porque não as tenha. Não vem para crescer e amadurecer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem disposição para abrir mão do conforto para servir a Deus. Você tem disposição para abrir mão do teu conforto para servir a Deus? Tem gente que não tem dificuldade para vir e trazer muito dinheiro, abrir mão. Quando se fala numa campanha: vamos ajudar aqueles que estão lá no Nepal, que sofreram agora o terremoto, perderam tudo, vem. Mas não tem disposição para abrir mão do conforto. Permanece na cama. Domingo não, domingo é dia de... Domingo pela manhã não, por favor. À noite eu vou. De manhã, aprender a palavra de Deus. Eu posso ler em casa. Eu posso ouvir. Depois eu ouço a mensagem pelo YouTube, pelo SoundCloud. Tem gente que não tem dificuldade para abrir mão de dinheiro e vir trazer dinheiro para Deus. Mas você tem disposição para abrir mão dos teus conceitos para se entregar para Deus? Quantas pessoas carregam a mochila do eu acho que não é assim nas costas? Não é bem desse jeito. Você tem disposição para abrir mão dos seus conceitos para servir a Deus? Tem gente que não tem dificuldade para colocar o novilho sobre a lenha. Traz a lenha, traz o novilho. Mas você tem disposição para honrar a Deus com excelência e dar a Ele o melhor? Ou aquilo que você traz ainda não é o melhor que você pode trazer? Porque tem gente que até vem e adora a Deus, entrega a oferta, mas é oferta de Caim. E diz a palavra de Deus em Gênesis: e Caim trouxe do fruto do seu trabalho uma oferta ao Senhor. Abel trouxe da gordura, do melhor. Por isso a oferta de Abel foi aceita. O que você tem que lançar sobre o altar? Deus mandou o profeta dizer àquele povo o que ele queria que lançassem sobre o altar. E um altar
em que você não lança aquilo que Deus espera, aquilo que Deus requer de você, não vai ver a manifestação da glória e nem do poder de Deus. Pensa sobre isso. Ana lançou seu único filho no altar. Ela prosperou. Deus deu muitos filhos para ela. Aquela que era estéril não podia ter. Joquebede lançou o seu filho, a quem ela consagrou para Deus, e não só o teve de volta, mas Deus fez dele um libertador, um príncipe. Abraão tinha Isaque como seu ídolo mais importante, e Deus requereu que Abraão lançasse Isaque sobre o altar. E você? Aquele povo precisava lançar o que eles tinham de mais precioso, a água. E você? O que é que você tem que lançar sobre o altar? Se o teu altar está reconstruído, é um altar para Deus. Se você se tornou um pacificador, uma pacificadora, não aceita mais divisão no seu altar, no seu coração. Agora Deus requer que você lance algo que é o mais precioso para você. No que é que você tem se apegado tanto? Será que é aquele tratamento que você espera tanto para curar uma determinada área da sua vida? Será que é o seu tempo, o tempo que você diz ser precioso demais para você, mas que você não tem tido disposição para abrir mão e lançar sobre o altar? É o teu conforto. Você diz: eu trabalhei demais a semana toda, domingo eu quero acordar até mais tarde, quero dormir mais tarde, dormir até mais tarde. Para aquilo que perece, você não tem dificuldade. Para aquilo que constrói para a posteridade, você tem. O que é que você tem que lançar sobre o altar? Você é alguém que é avarento, você reconhece isso? Você é muito apegado a dinheiro, a coisas. Toda hora é uma campanha. Agora tem que socorrer o pessoal que está lá no Nepal. O governo do Nepal que cuide deles. O pessoal lá do sul, isso é problema de Dilma, do governador. Mas não tem igreja evangélica lá no sul, não, para cuidar dos desabrigados lá dos tornados? Por que eu tenho que ficar mandando oferta para lá? Aquele povo estava na penúria, 3 anos e meio em seca, e Deus requereu que eles dessem daquilo que lhes faltava, a água, que lhes era o mais precioso, a água, naquilo em que eles colocavam a sua esperança, a água. Você tem disposição para abrir mão dos conceitos e preconceitos construídos pela tradição religiosa de que você foi formado, para se confrontar com o que a palavra de Deus diz, e para ouvir a palavra de Deus? Você tem disposição para se abrir, se confrontar com o que a palavra de Deus diz? Será que Deus está requerendo que você lance sobre o altar a tradição familiar que você recebeu, a tradição religiosa, a disposição para honrar a Deus com excelência e dar a Ele o melhor? Será que Deus está requerendo que você lance o melhor? Será que Deus está querendo que você abra mão de um bem? O que é que Deus requer de você?
Porque não sou eu que vou falar. Naquele tempo o povo não tinha. Hoje nós temos. Nós temos o Espírito Santo, e é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é Ele quem nos convence, é Ele quem vai dizer para você o que você deve lançar no altar. Se é dinheiro, se é um bem material, se é o tempo, se é o relacionamento que você tem, ou que você está na expectativa de ter e que te causa tanta ansiedade, aquilo que te causa tanta ansiedade, será que é isso que Deus requer? Que você lance no altar, crendo, confiando, dando para Ele com excelência o que você tem de mais precioso. O que você vai fazer hoje você vai dizer, alguns já até sabem o que Deus está requerendo, já não é de hoje que Deus está falando, alguns já sabem, porque querido, o altar onde nós não lançamos o que Deus requer, não terá manifestação da glória e do poder de Deus, não terá. E alguns já sabem o que Deus tem requerido, o Espírito Santo já tem falado, mas hoje você tem a oportunidade de lançar no altar. Se você não sabe, você pode começar a partir de agora, dizer, Senhor, estou nesse propósito de consagração. Ou quem sabe você vai começar hoje. Você vai começar hoje a jejuar e orar e buscar ao Espírito Santo e dizer, Senhor, me revela o que é que o Senhor quer que eu lance no altar. Se você não tem sido um adorador que adora a Deus, se para você a palavra de Deus que diz, ninguém apareça diante de mim de mãos vazias, não tem feito sentido aqui até hoje, será que não é o que Deus está falando para você? Que você precisa lançar no altar a sua fé e a sua disposição para honrá-lo. Então você vai começar a orar e dizer para Deus, Senhor, Espírito Santo, em nome de Jesus, me mostra, me revela o que o Senhor quer que eu lance no altar, porque eu entendi, altar vazio daquilo que o Senhor requer não pode ter manifestação da tua glória. Se o seu altar está inteiro, se não, faça o altar para Deus, o seu coração, restaura ele. Se o teu altar, que é o teu coração, está dividido entre Deus e o mundo, entre Deus e essa pessoa com quem você se relaciona, e não é um relacionamento aprovado por Deus, mas é aprovado pela sociedade corrupta, então você está dividido, e no altar dividido Deus não opera. Se você tem sido alguém que tem inclinações para fofoca, maledicência, intriga, inveja, e tem causado ou tem participado de divisão na igreja, na família, no ambiente do trabalho, peça perdão para Deus e restaura hoje o seu altar. Mas se o teu altar está em ordem, pode ter lenha, pode ter novilho, mas se não tiver a água que Deus requer, se não tiver aquilo que Deus requer que você lance no altar, não haverá manifestação do poder de Deus. Quero convidar você e te dar a oportunidade. Se você quer saber da parte de Deus, Senhor, o que eu preciso lançar no altar? O que é que o Senhor requer de mim? Ou se você já sabe e vai dizer hoje para Deus, Senhor, hoje eu tomo agora esta posição diante do Senhor, e eu faço agora esta aliança com o Senhor, eu faço agora esse compromisso com o Senhor, perante o mundo espiritual que me assiste. Senhor, eu vou lançar no altar isso que eu sei que eu já devia ter feito.
Eu vou dar ao Senhor tudo, não terei reservas a respeito de coisa alguma. Eu não vou ficar guardando para mim, porque eu reconheço que nada nesta terra é capaz de me fazer realizado se o poder do Senhor não se manifestar, se a glória do Senhor não vier, se o Senhor não for por mim. Não há nada que possa me realizar, que possa me satisfazer. Eu hoje tomo aliança com o Senhor, eu vou fazer isso. Você vai dizer para Deus, abrir sua boca e vai fazer o mundo espiritual ouvir a aliança que você vai fazer com Ele. E você vai sair daqui para praticar. Onde é que está você? Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Abra sua boca e comece a falar com Deus aí onde você está. Esse é momento teu e de Deus. Você tem certeza que o teu altar tem tudo aquilo que Deus requer? Você está certo de que o teu altar está em ordem e está nele aquilo que você deveria estar lançando? Porque se você não tem disposição, coragem e determinação para isso, não espere manifestação de poder e glória de Deus sobre o teu altar. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quer que nós estejamos orando por você, se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.